Salve, salve, Comunitalks, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam tendo uma ótima noite. Mais um Comunitalks aqui com vocês. Eu peço antes de tudo que me perdoem, porque hoje eu estou um pouco ruim da garganta, um pouco ruim da tosse, então às vezes eu vou tossir um pouco, vou, é, vou espirrar um pouco, mas isso é o de menos. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui no Communitalks, mais uma semana, mais uma quinta-feira, ouvindo a gente, seja também no YouTube ou no Spotify. Sejam muito bem-vindos. E para quem não conhece a Community Org, a gente é uma empresa em gestão de comunidade, então a gente cuida da sua comunidade, a gente cuida da comunidade do seu projeto, da sua empresa, do seu jogo, tendo uma interação mais orgânica com o seu público e os seus produtos. Então, desde já, gostaria de apresentar a Community Org ser dessa empresa de gestão de comunidade e também que foca muito na sua própria comunidade. Tanto que a gente traz o Communitalks toda quinta-feira às 8 horas com algum convidado em tema que, querendo ou não, envolva comunidades. Porque tudo, tanto na Web3 como na Web2, sempre está linkado com comunidades. E hoje o assunto é importantíssimo, com também uma chamada para vocês sobre algumas coisas que estão rolando na Community Org. Na Community Org e que vão estar rolando nos próximos meses. Então não deixem de chamar aquele amigo de vocês que tem aquela dificuldade no inglês, porque talvez essa aula seja a abertura de caminhos para eles, a abertura de portas. Essa aula, esse space, então é isso. Eu agradeço a todos que estão ouvindo também. E antes de qualquer coisa, vou apresentar o nosso convidado, é o Cássio, nosso queridíssimo professor de inglês aqui da Community Org. Como você está? Conte um pouco para o público que está te ouvindo sobre você. Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Como a Rindy já apresentou, meu nome é o Cássio, eu estou muito animado de estar aqui com vocês hoje no Space. E, basicamente, ao longo dos últimos 8 anos, tenho tido o privilégio de ensinar inglês e ajudar muitas pessoas que alcançaram fluência nesse idioma, tão importante hoje em dia, em vários aspectos, né, em várias áreas, tanto de atuação profissional, educação, enfim, relevante tanto no contexto Web 2 quanto Web 3. E, além disso, compartilho também um pouco da minha experiência como Community Manager, onde eu tive a oportunidade de usar o inglês justamente para cultivar e liderar em uma comunidade que é a da Kirsty Stone, e promover o engajamento e a colaboração entre os membros por intermédio do idioma. Né? E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha paixão pelo idioma, pelo inglês, e como ele desempenha um papel fundamental nos cenários de Web 2 e Web 3. E eu estou muito ansioso para uma conversa muito estimulante e para compartilhar alguns insights valiosos aqui com vocês. 100%, Cássio. Muito bem-vindo. Finalmente consegui te trazer aqui no comentário, que estava doida Sim, para sim. trazer você aqui, porque a gente não fica só aqui no virtual, falando ao vivo, a gente também coloca esses space e até cortes deles em nossas redes sociais, então é extremamente importante esse conteúdo para a nossa comunidade. E, cara, tu é um professor incrível. Posso dizer com certeza que foi um dos melhores professores de inglês que eu já tive, e eu vejo que o seu trabalho é muito bonito dentro da Community Org, ensinando e tirando dúvidas. Então, a gente vai formar essas turmas, mas disso eu vou falar mais pra frente, já tô dando spoiler aqui, sem a gente ter discutido o assunto, mas bora começar com as perguntas, a gente vai discutir um pouco sobre o inglês, tanto na carreira Web3 como em outras carreiras também, em outras áreas também da nossa vida que o inglês se torna extremamente importante.
E a gente discute aqui, eu e Ti, e, obviamente, quem quiser tirar dúvidas, vocês podem tanto comentar como subir aqui para falar com a gente, lembrando que a Comunitalks é um space Ótimo, aberto ótimo. à comunidade, então vocês podem subir aqui para conversar com a gente, fazer perguntas diretamente para o Elcássio, tentar tirar alguma dúvida se vocês tiverem, e podem mandar também dúvidas, gostaria de aprender isso, como eu aprendo isso, vocês podem mandar aqui no chat, totalmente aberto, eu vou ler as perguntas. E não esqueçam de chamar os amigos de vocês que têm dificuldade em inglês para ver aqui o nosso space, que vai estar bem legal e a gente vai falar muito da importância desse idioma para as carreiras, para o estudo e para outras coisas, para entender projetos Web3, né, que é muito importante, que a gente tem que saber onde a gente está botando o nosso dinheiro. Mas, Cássio, já vou te mandar uma pergunta básica, mas eu acho que é interessante a gente chegar nela antes de começar o resto. Cara, para você, qual é a importância do inglês, tipo, a maior? Porque qual é uma das partes mais importantes de você saber inglês, tanto na área que você está, como em questão de estudo, questão de profissional, carreira, projeto, enfim? Nossa, muito importante essa pergunta. E, assim, a minha resposta vai abranger do contexto Web 2 para o contexto Web 3. A primeira coisa que a gente tem é o fato da globalização da web. Né? O inglês é amplamente considerado o idioma da internet. Né? E se torna ainda mais importante pelo fato da sua prevalência no mundo todo como uma língua franca. Né? Inglês é uma língua que qualquer lugar que você for hoje em dia, basicamente é o idioma pelo qual você vai usar para se comunicar. Né? E também isso engloba o acesso a recursos e informações, grande parte do conteúdo online de alta qualidade, como tutoriais, documentação técnica, recursos educacionais, estão em inglês. Né? Profissionais que dominam o idioma têm acesso privilegiado a esse recurso e isso pode impulsionar sua carreira e seus projetos de diversas maneiras. Né? Um outro aspecto muito vantajoso é justamente também a colaboração e o networking, tanto nas plataformas Web 2 e Web 3, como nas redes sociais, fóruns, comunidades de desenvolvedores, plataformas de colaboração. O inglês ele é frequentemente a língua de comunicação entre os profissionais desses diferentes partes do mundo. Né? E ser capaz de se comunicar efetivamente nesse ambiente é essencial para colaborações bem-sucedidas e oportunidades de networking. Né? A gente também tem o aspecto de desenvolvimento de carreira, em que muitos setores, especialmente tecnologia, marketing digital, empreendedorismo e mídia, o inglês é uma habilidade essencial. Né? Dominar o idioma pode abrir muitas portas e oportunidades, parcerias comerciais, expansão de negócio em nível global. Né? Um outro aspecto muito interessante de mencionar é a inovação e o acesso a mercados emergentes. Isso é também uma outra coisa fenomenal. Por exemplo, se você considera o contexto da Web3, né, que está trazendo novas tecnologias, modelos de negócios como a blockchain e a realidade virtual, eles estão moldando o futuro da internet. Então, participar ativamente desse cenário requer não apenas esse conhecimento técnico, mas também a habilidade de comunicação em inglês para entender e contribuir com essas inovações, né? E um outro aspecto, são inúmeros, eu poderia ficar aqui falando 1 hora sobre isso. Mas, por exemplo, a gente também tem a parte da intensa competitividade global, né? Você tem um mundo cada vez mais interconectado e a capacidade de você competir em um contexto global é essencial. O inglês ele pode ser um diferencial significativo para profissionais e empresas que buscam se destacar nesses mercados internacionais, né? E também a gente tem a parte do aprendizado contínuo e dessa adaptabilidade também. Né? A web está em constante evolução
E os profissionais que desejam se manter atualizados e relevantes em suas áreas devem estar dispostos a aprender e se adaptar constantemente. Então, ter fluência no inglês facilita esse processo, permitindo acesso a recursos e informações atualizados em tempo real. Então, são inúmeros motivos. São inúmeras coisas. Mais alguma pergunta aí? Não, você falou 100%. Eu acho que é totalmente isso. O inglês, querendo ou não, a gente querendo ou não, ele é a língua global. Então, você indo para qualquer lugar com o inglês, você consegue se comunicar muito bem. E a comunicação é extremamente importante, porque, né, como fala até o ditado, quem tem boca vai a Roma. Então, É, pode falar. e num contexto também da própria Web3, né, que você precisa também aprender constantemente muitas coisas, o acesso à oportunidade de educação, né, pelo fato de que muitas das principais, tanto instituições, programas de treinamento online, eles oferecem esse conteúdo em inglês. Então, dominar o idioma facilita muito o acesso a essas oportunidades educacionais de desenvolvimento profissional. Não, 100%, 100%. É até engraçado, né? A gente vê hoje em dia tanta oportunidade de aprender inglês. E se você parar para olhar para alguns anos atrás, a gente não. Assim, era um curso muito fechado, era isso. Hoje em dia, qualquer pessoa pode aprender inglês. E tem várias oportunidades gratuitas, uma delas, inclusive, é aqui na Community.org, onde o Cássio dá aula aqui para gente. Sim. E é muito importante, como eu disse, quem tem boca vai a Roma e, querendo ou não, quem tem boca vai de uma blockchain para outra, porque é uma das aspectos que eu acho mais importante dentro da Web3, e dentro de toda dessa estrutura que a gente está de comunidades, até porque, né, comunidades é a comunicação. Então, você pode contar um pouquinho da sua experiência, tanto quanto quando você começou a aprender inglês e como você viu o inglês melhorando a sua comunicação, as suas oportunidades. Você pode contar um pouquinho da sua experiência para a galera entender um pouquinho de como isso pode, como essa língua pode afetar? Ah, sim, claro. Então, eu comecei a ter interesse pelo inglês de forma autodidata desde os 9, 8 anos de idade, né? Sempre tive muito interesse por músicas, filmes. Então, eu entendi já bem cedo que o inglês ia me facilitar esse acesso a coisas, né? E também há outras oportunidades de aprendizado. Então, é algo que cresceu comigo, né? Mas no desenvolvimento, né, do próprio, durante o ensino médio e tudo mais, eu optei inicialmente, aos 17 anos, por estudar física. E eu achava muito interessante que eu tinha todo tipo de conteúdo possível sobre física e sobre várias outras coisas que me interessavam muito na época em inglês, né? E posteriormente eu não optei por trabalhar com coisas relacionadas à física, mas sim comecei a dar aulas de inglês e isso foi abrindo outras oportunidades para trabalhar com tradução, intérprete e tudo mais. Foi aí que eu decidi correr atrás da formação em letras em inglês. E foi o que eu fiz. Foi basicamente o processo que eu segui. Encarei uma graduação de 4 anos em letras, em inglês. E logo depois da graduação, eu optei por fazer um mestrado em literatura inglesa também, né? Que hoje é minha área de pesquisa. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Tenho interesse por diversas áreas. Tanto que quando eu fui chamado, né, para trabalhar como community manager na Kirsten Stone,
Tinha muitas coisas que eu precisava aprender, né, nesse começo, principalmente do contexto Web3 e tudo mais, e foi muito intuitivo, pode-se dizer assim, porque eu tinha uma grande disponibilidade de conteúdos em inglês, né, para absorver. E como eu também já tive a oportunidade de trabalhar também com tradução nesse setor, especificamente, então o domínio dos jargões, das expressões e tudo mais veio muito naturalmente, né? E eu acho muito engraçado porque, assim, hoje em dia eu sinto que grande parte do meu dia é em inglês, né? Tanto com as aulas quanto com as reuniões. Por exemplo, as minhas aulas no mestrado também são ministradas em inglês. A minha dissertação foi escrita em inglês, então tem muita coisa envolvida aí, né? Em geral, o inglês abriu portas também para muitas outras oportunidades que quando eu comecei lá atrás, eu nem imaginava. Uma delas também, por exemplo, trabalhando como community manager, eu conheci muitas pessoas, inclusive o pessoal aqui da Community Org. Então, isso aqui entra também muito no contexto do networking, né? E assim, dentro desse contexto, você conhece tantas pessoas com tantos projetos incríveis e uma visão, assim, de construção mesmo, de projetos, negócios, tão um mais fascinante que o outro, né? Então, assim, em geral, eu sou muito grato por essa vivência, né, com o inglês, por todas as oportunidades que esse aprendizado e esse interesse que apareceu tão cedo para mim abriu, né? Eu, num contexto mais pessoal, eu precisei sair de casa muito cedo, né, e tomar certas responsabilidades muito cedo na minha vida. E ter essa oportunidade profissional de trabalhar com inglês mudou minha vida, né? No sentido de que foi daí que eu sempre tirei o meu sustento, a minha sobrevivência e consegui construir, e estou construindo coisas na minha vida, né? Então, tem muita coisa aí. Eu acho que eu dei um resumo geral. É um resumo muito bom, cara. É muito inspirador ver como um idioma, simplesmente algo falado, pode mudar a vida de uma Sim, pessoa. exatamente. Maravilhoso. E até vou te perguntar, como a sua experiência de professor, eu sei que você dá aula tanto na UFMG como em outros online e tudo mais, na Community Org, como você vê? Você acha que as pessoas estão se interessando mais por aprender inglês? Ainda tá meio frio isso? Você recebe muitos alunos? Como funciona? O que você está achando dessa aderência? Então, eu percebo que o principal fator motivador para as pessoas tem sido a necessidade. Por exemplo, no contexto mesmo dos alunos particulares, de uns anos para cá, tem aparecido um público muito interessante do TI, né, que tem sido, acho que desde o começo da pandemia, para ser sincero, né? E como hoje a gente tem tanta facilidade de recursos, tanto online e tudo mais, coisas que antes eram muito inacessíveis, hoje está muito democratizado, né? Então, o que eu sinto? Ao mesmo tempo que há uma procura, há um reconhecimento dessa necessidade de aprender o idioma, pela facilidade, quantidade e tudo mais, eu sinto que as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas de como dar sequência. E também sofrem muito no fator motivacional, justamente porque aprender qualquer idioma exige um esforço muito grande, né? E se falar do inglês, o inglês é um idioma global, a gente tem acesso a muitas coisas
muitas coisas em inglês, mas é um idioma estruturalmente muito diferente do português, né? Então, ao mesmo tempo que eu sinto que há essa procura, há esse reconhecimento, há essa demanda, falta muitas vezes ainda uma motivação das pessoas de encarar esse processo de aprender o idioma, mas também tem um outro ponto, justamente por essa quantidade muito grande de informação, eu sinto que também as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Então, tem lados positivos, e esses lados também que merecem uma atenção, né? Que podem gerar algum desses problemas aí que eu mencionei. Oh, muito interessante. Qual você acha que está sendo a maior dificuldade das pessoas? Qual, talvez, o speaking, né? A fala, está sendo a escrita? O que você sente que as pessoas têm mais dificuldade? Talvez o vocabulário? Quando você fala com os seus alunos, o que mais prevalece nisso? Essa pergunta é muito interessante, porque qual que é a minha percepção? Isso depende também do quê? Do nível de exposição que a pessoa tem ao inglês, se a pessoa gosta do idioma, tem interesse, e também da personalidade da pessoa. Pessoas que tendem a ser mais desenvoltas, no sentido de não ter medo de errar e de perguntar e tudo mais, são pessoas que apresentam uma facilidade e uma curva de desenvolvimento muito maior no speaking. Né? Agora, pessoas que já são mais tímidas ou receosas de errar, eu sinto que na habilidade do speaking, né, da fala, né, elas têm uma curva mais lenta de aprendizado e muitas delas, às vezes, nem chegam a superar esses bloqueios, né? O que é uma coisa bem ruim, né? Uma outra coisa, quando você faz a pergunta, você considera aí as quatro skills, né? Que é a escrita e a leitura, a fala e o listening, né? Que é a escuta, né? Você entender o que está acontecendo ali. E uma coisa que eu percebo na dificuldade com o listening, né? Que é a escuta, é o fato de que o inglês ele tem uma característica estrutural nele muito diferente do português, que é o fato de que o português ele tem um ritmo silábico. Então, quando eu falo, quando eu me desenvolvo no entorno das frases e uso as palavras, cada sílaba dentro das palavras tem basicamente o mesmo tempo e eu pronuncio tudo, né? Em inglês, não. Em inglês, há um conjunto de palavras que a gente chama de function words, que são palavras mais funcionais do inglês, e muito usadas, tipo o to, coisas do verbo to be e tudo mais, que quando elas estão dentro de uma frase, elas são mais suprimidas, ou são faladas muito rápido, ou elas têm uma pronúncia reduzida e diferenciada. E isso prejudica muito o entendimento. Porque as pessoas às vezes esperam ouvir uma frase, por exemplo, I want a cup of coffee. Ou, na verdade, mais pronunciadinho ainda, I want a cup of coffee. Igual áudio de livro mesmo, né? Mas aí, quando ela escuta no dia a dia, algo mais ou menos assim, I want a cup of coffee. Né? Tudo junto, né? Então, essa é uma outra dificuldade, né? Então, olha só, já mencionei o speaking, que eu percebo que pessoas mais tímidas ou que pessoas que têm mais medo de errar não desenvolvem muito bem. O listening, por essa característica, né, estrutural bem diferente do inglês. Agora, indo para o reading, né, que é a própria leitura e para a escrita, aí são habilidades que andam lado a lado. Né? É claro que é importante mencionar o seguinte, quando você lê, quando você pratica o reading, você tem que ler algo que esteja proporcional ali ao seu estágio de aprendizado. Não tem como, desde o começo, por exemplo, tentar ler um livro muito complicado ou algo muito... Você vai precisar estar com um dicionário o tempo todo, um tradutor e tudo mais, né? Então, sobre a leitura, eu chamo muita atenção também para esse cuidado de
de ter leituras que acompanhem o estágio do seu aprendizado, né? Tanto que tenha coisas que você consiga entender, mas também tem umas palavrinhas novas ali para enriquecer seu vocabulário, né? Então, no geral, para mim, já tendo mencionado todas essas 4 habilidades, a maior dificuldade nem se consiste em si, essencialmente, no desenvolvimento dessas 4 habilidades, mas também na questão da constância, né? Quando você aprende, está começando a aprender um novo idioma, você está se realfabetizando. E assim como um bebê precisa de cuidados diários ali, esse idioma precisa de cuidados diários, você estudar todo dia, manter uma frequência, uma streak, como fala no Duolingo, né? Que é a ofensiva, né? Você manter uma ofensiva nesse idioma, no sentido de que você já se programa todo dia ser exposto a esse idioma e estar em contato com ele, né? Porque o nosso cérebro é muito prático. Tudo que você não usa, você perde. Então, se você ouviu sobre um conteúdo específico hoje, estudou hoje, né? E não voltou nisso, não revisou e tudo mais, amanhã, certamente, você já vai esquecer, né? Então, tem muitos desses fatores. Eu poderia mencionar outros elementos, mas ao meu ver, a maior dificuldade das pessoas, muitas vezes, é de construir uma rotina consistente de estudos, mesmo que seja, sei lá, 20 minutos por dia, né? Então, essa para mim tem sido, ao meu ver, a maior dificuldade das pessoas. Porque desenvolvendo uma consistência, eu sinto que você também consegue desenvolver, né, e progredir de forma também mais consistente, né? Então, é basicamente isso. Cara, eu acho que isso é muito importante para esse space de hoje, até às vezes para uma pessoa que tem dificuldade em alguma das áreas, pensar, cara, eu posso ir melhorando aos poucos, eu posso ir tirando essa dificuldade aos poucos, posso ir me focando na área que eu sou melhor e depois, aos poucos, ir melhorando a outra área que eu tenho dificuldade. E eu acho que é muito assim aprender inglês. Por exemplo, eu tenho muita facilidade com a fala, eu consigo me expressar bem, consigo. Mesmo que às vezes eu não tenha um vocabulário correto, eu consigo me virar para me expressar de uma forma que as pessoas me entendam. Então, tenho uma habilidade de comunicação mais no speaking. Só que às vezes o meu writing, né, que é a minha escrita é ruim. A minha Uhum. escrita não é tão boa quanto o meu listening. Aí eu tenho que suprir essa dificuldade de outra forma. Sim. Eu acho que em inglês, aprendizado do inglês é isso, e é por isso que é tão bom a gente ter um professor, a gente ter um local que ensina a gente, porque a gente vai conseguir pegar em todas as áreas, não nós nas que a gente apenas é bom. Exatamente. E é muito interessante isso que você mencionou. Eu também sinto que no meu processo de aprendizado todo, e também no meu processo de aprendizado com outros idiomas, eu tenho uma facilidade maior no speaking justamente porque eu honestamente eu não tenho esse medo de errar. No sentido de que quando você erra, você tem, e você tem pessoas que podem te dar um retorno, um feedback, você tem ali mais oportunidade de aprendizado, né? E isso é constante. Você vai estar aprendendo durante a sua vida toda, tanto inclusive na sua língua materna, no português, você aprende coisas novas a vida toda, né? E é tão engraçado como que eu sinto, por exemplo, a habilidade do speaking, por exemplo, no meu caso, ela é maior do que as outras, que tem palavras que às vezes eu falo naturalmente, sempre usei e tudo, quando eu paro e penso, peraí, como que eu escrevo essa palavra? Então, assim, é entender também que você não vai ser perfeito 100% em tudo. Vão ter coisas que você vai ser melhor. Mas vale a pena também até mencionar um outro ponto. Por exemplo, no contexto acadêmico. No contexto acadêmico, para mim, já aí durante 4, 5 anos, eu tenho usado basicamente o inglês.
em todos os sentidos. Como eu falei, né? Minha dissertação eu escrevi em inglês, tudo, apresentei em inglês. Eu sinto que, por exemplo, o meu vocabulário acadêmico para o inglês, ele é até um pouco melhor do que o em português. Até a escrita, eu me sinto mais seguro também, escrever coisas acadêmicas em inglês. Então, qual que é a lição sobre isso? A lição sobre isso tudo vai depender do seu nível de exposição ao idioma, né? E você pode fazer isso de formas tão simples, por exemplo, só pelo simples fato de você colocar a configuração do celular em inglês, ou a configuração de um jogo que você joga, ou de coisas que você acessa online, cotidianamente em inglês, você já vai estar sendo exposto de forma pelo menos passiva ao idioma, que é uma coisa sensacional, né? Então, assim, há muitas formas, há muitos recursos, há muitas maneiras de você se desenvolver e se destacar nas diversas habilidades do idioma que você está buscando aprender. Nesse caso aqui, no nosso contexto hoje é o inglês, né? E há uma facilidade muito grande, a quantidade de coisas que a gente tem na internet em inglês é assustadora. É muita coisa. E é algo tão, às vezes, tão pontual, por exemplo. Eu tenho muitos amigos que aprenderam inglês jogando Pokémon. Inclusive, galera, me fala, algum de vocês aí já aprendeu inglês jogando algum jogo da Nintendo, Pokémon, ou tentando passar aquela fase difícil? Eu acredito que muitos já passaram por isso, tentar jogar algum joguinho, é tudo em inglês, e você tendo que apertar todos os botões para saber o que faz cada coisa. E depois contei um pouquinho dessas experiências aqui nos comentários. Quem quiser também contar para subir, falar com a gente, fiquem à vontade. O space é aberto para todos. E eu mesma tive essa experiência jogando Pokémon. Eu não estava achando o HM, isso, HM, aqueles movimentos específicos para você quebrar as coisas, fazer coisas específicas com o seu Pokémon, e eu não conseguia passar a fase. Aí eu tive que me virar nos 30 e procurar no Google Tradutor, traduzir frase por frase de cada NPC do jogo. E ali eu aprendi um vocabulário, querendo ou não. E a gente aprendeu pela necessidade. Eu acho muito interessante tudo que tem na internet, e não só a questão de ensino, mas também formas que você aprende sem nem perceber. É sensacional isso. No começo mesmo, eu tive muitos alunos mais novos, assim, numa faixa etária aí de entre 11 a 15 anos. E eu ficava abismado com a facilidade que esses meninos tinham com alguns vocabulários, justamente por causa dos jogos. Eles estavam expostos ali numa base tão cotidiana. E entra num outro ponto que vale a pena também falar. É importante arrumar também uma forma de que isso seja divertido para você. Se você tem algum interesse, alguma coisa que você gosta muito de aprender sobre, tenta aprender sobre isso em inglês. Ou tenta trazer coisas que são divertidas para você, por exemplo, séries. Tem tantos interesses, tem tantas formas, né? De entretenimento e assim, você pode usar disso como uma oportunidade de aprender inglês também. Quanto mais divertido, melhor ainda, né? Porque você tem todo aquele reforço positivo de dopamina, não fica aquela coisa chata, nossa, tem que estudar inglês agora. Então, você já associa o aprendizado a uma recompensa, então é maravilhoso, né? Então, tem vários processos acontecendo aí, só por você já conseguir fazer algo desse tipo. 100%. Eu, por exemplo, esses dias eu estava pesquisando alguns nodes, né? Estou estudando um pouquinho de nodes sobre tudo, enfim, blockchain, tudo. E eu tentei ler tudo em inglês, sem usar o tradutor, para me aprimorar tanto no vocabulário Web3 como em outras questões. O que leva até a próxima pergunta, nenhuma pergunta, mas um pedido para ti, dar uma palhinha. Você poderia
explicar para a gente algumas coisas, as maiores dificuldades que as pessoas têm a encontrar o inglês na Web3? Ah, muito bom, muito bom. Então, no contexto Web3, a gente pode começar falando já dos protocolos e dos padrões internacionais, né? Porque a Web3 está fundamentada em tecnologias emergentes como a blockchain e contratos inteligentes. E muitos dos protocolos e padrões estabelecidos nesse ambiente são inicialmente documentados em inglês. Então, compreender esses documentos assim, crucial para você conseguir desenvolver e interagir com aplicativos descentralizados, né? E protocolos de blockchain. Então, já é o primeiro ponto. Agora, você também tem o aspecto da participação em comunidades globais de desenvolvimento também, né? A Web3, ela está intimamente ligada a comunidades de desenvolvedores espalhados pelo mundo todo, né? Então, essas comunidades frequentemente se comunicam em inglês nos fóruns, e os grupos de discussão, plataformas de colaboração. Então, você também tem a oportunidade de participação dentro dessas comunidades, permitindo essas contribuições significativas para o desenvolvimento de tecnologias descentralizadas, né? E também tem um outro fator assim, fundamental, que é a própria compreensão dos white papers e da documentação técnica, né? Porque, assim, muitos projetos em blockchain e criptomoedas publicam esses white papers e a documentação técnica em inglês. Então, esses documentos, eles vão descrever ali detalhadamente a visão, a tecnologia, os casos de uso de um projeto. Então, assim, ter o domínio do idioma permite muito que você seja capaz de entender e avaliar criticamente essa documentação, né? Você também tem oportunidade de investimento e de empreendedorismo também, porque, por exemplo, no mercado de criptomoedas e ativos digitais, você tem um panorama, um ecossistema global e altamente dinâmico. Então, muitas oportunidades de investimento e de empreendedores nesse espaço são apresentadas em inglês, porque elas visam o quê? Justamente esse maior alcance, né? Então, desde plataformas que eles chamam de crowdfunding, né? Até exchange de criptomoedas, o domínio do idioma, ele também permite o indivíduo de avaliar o seguinte, essa oportunidade aqui que está sendo oferecida é interessante, até também para fugir de scams, né? De qualquer golpe, de qualquer coisa do tipo, porque você vai estar acessando essa oportunidade de maneira mais informada e você também vai ter uma oportunidade de se comunicar mais efetivamente com outros participantes dentro desse mercado, né? Um outro aspecto também muito legal, esse aqui também é sensacional, é a parte da participação em eventos e conferências internacionais também, né? Normalmente essas conferências sobre blockchain e tecnologias correlacionadas, elas são frequentemente também realizadas assim, no mundo todo. E muitas das apresentações nos painéis e tal, elas vão ser, obviamente, conduzidas em inglês. E se a pessoa deseja se manter atualizada das últimas tendências e redes de contatos nesses eventos, a pessoa pode se beneficiar significativamente, né, do domínio em inglês também, né? Então, essa é a palhinha aí de só alguns dos aspectos aqui que eu estou mencionando, que eu consigo falar aqui, né? Já assim, from the top of my head, né? Mas tem muito mais coisas. Tem mais alguma perguntinha aí? Não, sempre. Não, sob dúvida, não. Sempre tirando dúvidas com maestria, cara. Não tem nem como. E vocês estão perdendo uma aula dessa, cara. Esse cara dá aula toda sexta-feira aqui na Community Org. Vocês estão perdendo uma aula dessa. Não deixa, ó. Entra aqui no perfil e entra no nosso Linktree e depois no nosso Discord, que toda sexta-feira a gente tem aula. Inclusive, a gente vai ter uma aula amanhã. E depois vamos estar fazendo os novos grupos de aula com um formulário que a gente está preparando, ó, só para vocês. Tem muita coisa legal aí.
Tem Tem muita muita coisa coisa legal legal. dele. Não deixem de chamar os amigos que têm dificuldade em inglês. Até difícil dar alguns spoilers, assim, né? Já de cara, mas tem muita coisa, viu? Tem muita coisa boa vindo, tem muita coisa boa vindo, e quem perder, quem falar que não sabe inglês porque não tem oportunidade, a gente vai comentar no post da pessoa, porque oportunidade tá tendo, e oportunidade de graça. Então, vamos participar aí para ter um melhor aproveitamento e, obviamente, a melhoria da sua fala, da sua escrita, do seu idioma como um todo, seja você uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que sabe o pouco e quer melhorar. E Mas mais um pode falar. adendo, né, para quem é da Web3, assim, se a pessoa um entusiasta de Web3, se ela deseja participar ativamente e se destacar nos projetos, se destacar no contexto da descentralização, da inovação tecnológica e também dessa colaboração global, a comunicação é uma característica central, né? Tem até um ditado em inglês, né? Communication is paramount, né? Ou seja, é essencial, né? Se comunicar é essencial. É isso aí. 100%, 100%. A gente tem aí mais 10 minutinhos, então eu vou fazer uma última pergunta, o Cássio, e até também já puxar a galera para não esquecer de seguir a gente aqui na Community Org, entrar lá no nosso Discord, se preparar para as aulas. Amanhã eu vou estar lançando um formulário para todo mundo que quiser participar das próximas aulas de inglês, e a gente ter turmas separadinhas, ó, organizadinhas para vocês. E criar no grupo para a gente se comunicar melhor. A gente vai pegar as informações para a gente ter a melhor organização das nossas aulas para vocês. Então, não deixem de chamar, mandem a Community Org para os amigos de vocês que querem aprender inglês, que às vezes não tem a condição de pagar uma aula, mas quer aprender do mesmo jeito, às vezes não tem muito tempo, então dedicar aí uma horinha, pelo menos, uma horinha toda semana para ir na aula de inglês aqui da Community Org, totalmente de graça. Realmente a gente faz isso para ajudar a comunidade a crescer profissionalmente e até mesmo pessoalmente, que falar um novo idioma é muito bom, você tem a oportunidade de viajar, como eu disse, quem tem boca vai a Roma, e fazer um mochilão pela Europa, fazer um mochilão aqui pela América do Norte, América do Sul aqui também. Então, quem quiser, sempre podem ir lá, toda sexta-feira a gente vai ter. A gente também vai ver o horário para as turmas, qual for o melhor horário, a gente vai conversar com todo mundo para a gente fazer a melhor atividade para vocês. Mas já fiz muito jabá aqui, galera, para a última pergunta. E fiquem à vontade para vocês responderem também, responderem aqui no balãozinho, eu subi aqui para falar com a gente também. E a última perguntinha para ti, Cássio, você poderia, tipo, contar como o inglês como um todo te ajudou dentro da Web3, como você conseguiu o seu primeiro trabalho com inglês, como saber as suas experiências com inglês ajudaram em toda essa estrutura de profissional que você tem hoje, sendo da Cursed Stone, sendo de outras comunidades, sendo até da tua faculdade, e eu sei que você faz pós-graduação, então o inglês, nessa tua formação, você poderia contar detalhes de como ele ajudou de uma forma mais ampla, foram suas maiores dificuldades ao aplicar o inglês profissional? Você poderia contar? Vocês podem contar a história de vocês com o inglês, vocês aprenderam inglês quando vocês começaram, querem continuar? Mandem aí no chat. Eu vou dar um exemplo muito específico, com o fato de que, assim, por exemplo, com relação à própria Cust, né? Eu trabalhei também ativamente na tradução do próprio white paper para o inglês, como também do jogo, né? E da lore, várias coisas ali, né? E tá ativo nesse mercado me possibilitou justamente ter mais tempo para estudar,
E para concluir, por exemplo, a minha graduação, né? Eu passei a minha graduação toda fazendo esses trabalhos e assim, basicamente foi fundamental para todo o processo, né? E não só isso, todo trabalho que você faz, por exemplo, quando eu entrei no contexto da Web3, né, da tradução Web3, você precisa aprender todo um vocabulário específico daquele nicho, né? Se a pessoa faz tradução ou trabalha como intérprete no contexto médico, ela vai precisar de aprender todo o vocabulário ali e tudo mais. Mas, assim, o que começou só como um trabalho, no sentido de que, tá, eu vou fazer esse projeto e tudo mais, se tornou um interesse real e um nicho de grandes outras oportunidades, né, tanto de aprendizado, tanto de investimento, tanto de projetos de inúmeras formas que você pode buildar. Então, assim, eu passei a ter acesso a todo um novo universo, né? Eu não fazia ideia da quantidade de coisas que a gente tem na Web3, né? E o quanto isso tem também uma grande projeção de crescimento à medida que projetos sólidos vêm sendo desenvolvidos aí e as pessoas vão ganhando também mais interesse pela área. Então, assim, você abriu para mim todo um caminho, né, de aprendizado mesmo, e que contribui tanto no meu desenvolvimento pessoal e profissional, mas também na percepção do próprio futuro, né? Então, na Web3, muitas vezes você tem acesso a coisas que as pessoas só vão entender num contexto geral daqui a 3 anos. Então, assim, na Web3, ou mais até, na Web3 você está sempre muito à frente também, né? Então, tem muitas coisas. Eu acho que dar esse exemplo específico é a forma mais didática de trazer isso aqui. Cara, muito obrigado por ter compartilhado a tua história. E eu acho que só isso já dá um grande aval para tudo que você ensina, tudo que você compartilha com os alunos. E eu agradeço bastante por você ter aceitado vir aqui hoje para falar de inglês, por ter dado os seus insights de como foi a sua experiência, de como é a experiência dos seus alunos também, tanto de aprendizado, de escrita, de fala. Quer complementar com alguma coisa? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que talvez alguma pergunta aí seria a melhor forma de complementar qualquer coisa. Mandem aí, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente aí tem mais 4 minutinhos aí, vocês podem mandar aí. E, cara, eu devo dizer que, como uma pessoa que já foi sua aluna, sem querer puxar o saco, mas, cara, vocês têm que ir numa aula desse cara. Vocês têm que ir numa aula desse cara, não tem como. Eu não posso falar muita coisa. Você tem que experienciar. Sabe aquele negócio que você tem que experienciar? Experienciar? Acho que é isso, experienciar. Pra saber como é. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que a galera não tem pergunta não aqui, mas gostaria de complementar, dar alguma dica, o que você complementar aqui a Então, nossa em experiência. geral, eu creio que assim, hoje, principalmente com as ótimas perguntas que foram trazidas aqui, a gente pôde destacar muitos desses pontos, né? Em como o inglês é fundamental para profissionais tanto de Web 2 quanto Web 3 em todo contexto. Mas, puxando um pouco a sardinha aqui para o Web 3, né? Eu creio que o desenvolvimento e o aprendizado do idioma
é a única forma de realmente você se destacar como profissional e ser relevante dentro do nicho que você quer trazer, dentro do que você quer trazer, né? Porque onde está inovação tecnológica, contexto de colaboração global e também quando se trata também da própria descentralização, o inglês está, né? Então, não tem como fugir, não. Então, basicamente é isso. Ah, desculpa, eu tava com o microfone aberto, eu tava chamando meu cachorro aqui, que ele tava mordendo o negócio. Desculpa, eu Cássio. Sem Acaba. problema. Adotei um cachorrinho novo, ele tá aqui. Mas é isso. Cara, muito obrigado por ter participado hoje. Agradeço a todos que também estiveram aqui ouvindo. Lembrando que tem toda quinta-feira, às 8 horas, Community Talks, com novos convidados, novos assuntos e várias coisas para se falar. Amanhã tem aula de inglês, não deixem de comparecer. Lembrando que as nossas aulas de inglês são totalmente gratuitas, então você não vai ter que pagar nada. Você só vai pagar com o seu tempo, né? Que vai ser um tempo muito bem gasto, porque você vai estar aprendendo uma coisa nova e uma coisa que pode ajudar muito você no seu profissional. Então, eu gastaria esse tempo com grandíssimo prazer. Mas é isso. Eu, Cássio, muito, 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 muito obrigada por ter vindo aqui com a gente hoje, ter falado, contado sua experiência, dado algumas dicas também para quem está querendo aprender inglês. E considerações finais, quer dar algum jabazinho sobre algum trabalho seu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Acho muito divertido falar sobre todas essas coisas, porque realmente cada pergunta aqui foi uma oportunidade até também de reforçar o quanto agrega também muito para mim trabalhar nesse nicho, né? E tá aqui, assim, já tem basicamente só ensinando inglês tem 8 anos, né? E no contexto da Web3, eu estou aí já há pelo menos 3 anos, né? Então, assim, é muito bom ter esse espaço, ter essa oportunidade, né? E também vou aproveitar para convidar todos que estão aqui para a aula de amanhã, né? Temos muitas coisas aí e eu creio que essa oportunidade que a Community Org tem oferecido, né? Assim, esse projeto é simplesmente sensacional. Eu novamente agradeço muito pelo espaço e espero ver muitos de vocês amanhã na nossa aula. Vamos que vamos. Galera, eu só. Vamos estar terminando o Space aqui. Quem não seguiu a Community Org, segue aí a gente. Estamos com vários conteúdos legais. Vamos ter novos conteúdos que eu não posso dar spoiler sobre o que é, mas vai ser bem legal aqui o perfil da Community Org. Lá no nosso Discord também vai ter umas coisas bem legais. Inclusive, um dos spoilers está aqui, mas eu não vou falar sobre. Vou deixar aí ficar no ar. Mas vejo vocês semana que vem. Tô lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas, temos o Community Talks com um convidado, outro assunto. E sempre é bom ter vocês aqui ouvindo a gente e agradecemos pela audiência. Lembrando também que se você não conseguiu ouvir inteiro e só entrou depois, esse space aqui ele vai estar em formato de podcast no YouTube e no Spotify. Então você pode ouvir no carro, lavando a louça, caminhando. Então, na academia, vocês podem ouvir o Community Talks onde vocês quiserem, quando vocês quiserem. E isso é só uma das coisas que a Community Org faz por vocês com todo o nosso conteúdo. Mas é isso, agradeço a todos que participaram. Peço que fiquem só mais alguns minutinhos para a gente tirar o print, principalmente você, o Cássio, que para a gente tirar o printzinho e deixar arquivado aí como um dos nossos convidados. O meu notebook, ele deu uma coisa aqui, eu não vou conseguir colocar a musiquinha no final. Mas eu peço que vocês fiquem um pouquinho a mais. E obrigada a todos que participaram. Valeu, falou, um beijão e uma boa noite a todos.
Muito obrigado.